Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, servidores desta casa, demais autoridades, minhas senhoras e meus senhores. Eu quero usar a tribuna nesta manhã para fazer um pequeno relato em relação às eleições próximas passadas e falar, né, do processo local aqui no município de Goiânia. Até agradecer o vereador Arnaldo, quando aqui fez uso da palavra, colocando, né, que achou injusto a votação obtida pelos candidatos que representaram Goiânia nesta eleição, e até dizer que, com relação a mim, eu não me sinto injustiçado pelo eleitor. Muito pelo contrário, eu até agradeço a votação que tive. E, ao mesmo tempo, dizer que é uma vergonha para Goiânia, uma cidade, a história que tem, e que a cada eleição se repete o fato do eleitor como um todo não privilegiar ou não priorizar os candidatos da cidade. E aí, nesta eleição, apenas 42,2% do eleitorado goianense resolveu votar em 5 candidatos a deputado estadual. 17.870 votos dos 42.288 votos válidos para deputado estadual. E essa história de dizer que aqui em Goiânia, como se repete em todas as eleições, que se unisse o eleitorado em torno de um nome, poderia, consagrar um candidato eleito no nosso município, quando vai se viabilizar essa possibilidade? Muito difícil, minha gente. Quando fui eleito deputado estadual em 98, aqui obtive 8.384 votos. Quando saí candidato à reeleição em 2002, recebi 8.949 votos. Em 2010, recebi 5.388 votos. E não há como se eleger deputado aqui nesta cidade sem que haja uma contribuição em outros municípios. Quando fui eleito, a gente recebeu voto em Aliança, recebeu voto em Itaquitinga, recebeu voto em Condado, recebeu voto em Igaraçu. Nesta eleição, a gente recebeu voto apenas no município de Goiânia. Nós não fizemos campanha, é bom que se diga, graças à justiça. A injustiça que talvez para o vereador Arnaldo tenha acontecido em relação aos candidatos de Goiânia, eu me excluo dessa injustiça. Eu me incluo na injustiça da justiça, que mais uma vez, por 4 eleições, inventaram de impedir que eu fosse candidato. Nesta foi mais grave, porque nas outras eles me liberaram, porque sentiram que nesta eleição o projeto político dos candidatos era com o objetivo de uma eleição futura de prefeito do município de Goiânia. E aí muitos se colocaram na disputa com essa pretensão. O candidato do PRTB, Menezes, que obteve 8.441 votos. O candidato Edival Soares, que obteve 4.625 votos. Não conseguiram se aproximarem nem de perto da possibilidade de uma eleição. A questão do vereador Zilde, nem discuto que ele tenha saído com essa pretensão de disputar um mandato de prefeito em 2016. Da mesma forma que o pescador de Tejucupá, Piranã, que obteve 1.496 votos,
e o nosso companheiro Josemar, que recebeu 2.778 votos. Em Goiânia, se procura saber qual foi a votação do candidato a deputado federal Beto Gadelha. Eu digo que nós tivemos 2.037 votos, que considero uma votação deram a um fantasma, por conta da Justiça de Goiânia, que mais uma vez impediu que eu fosse candidato. Esta é a verdade, a realidade deste município. Nas vezes que fui candidato a deputado estadual, a gente, quando deputado eleito em 98, recebemos fora de Goiânia mais de 5.000 votos. Na eleição de 2002, eu tive 9.000 votos fora de Goiânia. Na eleição de 2010, eu tive 5.500 votos fora de Goiânia. Nesta eleição, quando julgarem o meu recurso, que está lá, para o TRE dar um parecer, se procurar 500 votos no Estado, não vai encontrar, porque o povo não sabe que eu fui candidato. Eu não fui para o guia eleitoral, eu gravei o guia eleitoral, mas não me colocaram. Esta é a justiça desse país. E pela mesma razão que me impediram, tentaram impedir nas outras 3 eleições de 2008, 2010 e 2012. Tanto que a gente está aqui na condição de vereador, minha gente. Esta é a vergonha da justiça desse país, aonde um promotor, na minha frente, eu disse aqui no discurso, antes de começar a campanha, que ele já havia dito que ia barrar a minha candidatura. Para que os senhores e as senhoras tenham ideia o que é a justiça desse país. O doutor Fabiano Saraiva, que eu digo aqui, não canso de dizer, que é a bengala do procurador Agnaldo Fenelon, que também tem o dedo daquele cidadão nessa história. Que eu não sou nem um idiota, eu não sou analfabeto, para não perceber a manobra dessa gente que usa o poder para fazer o mal, para prejudicar os direitos das pessoas. Então, minha gente, não me considero injustiçado de forma alguma. Muito pelo contrário. A gente não teve nem como aplicar recurso na campanha. Fizemos aí, e aqui estão de testemunho o vereador Zildo Barbosa, a vereadora Olga, o vereador Arnaldo, a vereadora Ana, o vereador Eduardo Batista, aqueles que participaram como colaboradores da campanha de Paulo Câmara da Frente Popular de Pernambuco, que a gente teve uma aparição em 10 ou 12 reuniões na sede do município e umas 5 nos distritos, aonde compareciam pelo descaso, desinteresse, e com muita razão do eleitor, né, porque não acredita nos políticos, porque 80% são desonestos, são bandidos, são ladrões. O resultado está aí, eu tenho dito isso desde o ano passado aqui, usando esta tribuna, que é uma vergonha a política deste país e a justiça, que tem 70%, 80%, tudo são ladrões. É na justiça e na polícia que vende processo, que vende resultado, né, de julgamento, né, que rouba o dinheiro do povo. Tenho dito aqui sistematicamente a nossa posição, a nossa opinião. Então o descrédito do eleitor era muito grande nesta eleição, comprovamos isso em loco, né, com a ausência do eleitor que não queria saber de discurso de candidato. Compareciam 40, 50 pessoas, minha gente, num carro de som muito bom, de qualidade, que é do vereador Zildo Barbosa, que foi locado à Frente Popular, um mini trio, com iluminação, com pessoas, né, lideranças políticas do município, vereadores, né, ex-prefeitos, ex-deputados, e o povo não comparecia, com muita razão. Então essa foi a nossa campanha, distribuir santinho, para dar conhecimento ao eleitor, né, dos candidatos que estavam disputando o pleito. Então, eu não tenho o que reclamar. Goiânia deu uma votação expressiva a Paulo Câmara, minha gente. Isso é fruto do conjunto das ações praticadas aqui no nosso município pelo governo Eduardo Campos. Queiram ou não queiram, agora não se pode usar esta tribuna para soprar e depois para morder. Feito um morcego, que sopra e depois morde, ou morde e assopra. Então, é um conjunto de ações, questões pontuais, tipo falta de segurança, falta de uma boa saúde, falta de uma boa educação, a falta da mobilidade,
que está existindo na nossa capital e se estende aos grandes centros, que Goiânia está entrando também nesse patamar, é uma diferença grande, enorme. Não tem como se você cobrar, né, um desgoverno do governo da Frente Popular, de Eduardo Campos, nos seus 7 anos e 3 meses do seu mandato, de 2 eleições consecutivas, minha gente. Então, não vamos aqui querer tapar o sol com a peneira. Não vamos aqui atribuir apenas os benefícios, né, de Pernambuco ao governo federal, porque não passa, como dizia o vereador Arnaldo, de uma obrigação. Nós vivemos num sistema federativo, os impostos são pagos pelo povo do país inteiro. E Pernambuco é um contribuinte da nação. Então o presidente tem mais é que repassar os recursos para lá do nosso estado, por que não? E aí se atribuir o valor apenas à disposição do ex-presidente Lula? Não, não é assim. A gente tem que reconhecer sim a sua participação como presidente desta nação. Da mesma forma que a gente há de reconhecer a participação de Dilma como presidente do país em relação a Pernambuco. Por quê? Porque ela deu sequência, né, aos projetos que o governo buscou em Brasília com os recursos do nosso país, do nosso Brasil, do recurso dos impostos do nosso povo. Então não vamos aqui agora condenar, que é porque votaram aqui maciçamente em Paulo Câmara, e é bom que tenha sido assim. Isso, inclusive, também está implícito no resultado do município, da votação que Paulo Câmara obteve 73,29% dos votos. Me parece que numa eleição estadual, com exceção da a reeleição de Eduardo Campos em 2010, que teve 83% aqui, ou passou de 80%, é a maior votação de um candidato a governador de Pernambuco, a de Paulo Câmara, minha gente. Primeira de Eduardo em 2010. O resto das eleições, nenhum governador, candidato aqui no nosso estado, havia recebido essa consagração. É em função do candidato? Não vamos aqui também querer, entendeu? Dar o mérito ao candidato que foi eleito governador, mas sim ao conjunto da obra do governo Eduardo Campos. Isso é inegável. Não vamos tapar o sol com a peneira, vamos esconder a verdade. De criticar, falta de segurança, falta de saúde, de educação, tudo isso é uma coisa presente no nosso estado e no país inteiro, não é de agora, isso já vem de 200 anos. Vamos reconhecer e dar mérito a quem tem. E aí, a questão do percentual elevadíssimo, que o pobre do Armando Monteiro pagou o pato, inclusive aqui, porque já havia, inclusive, levado uma vaia há 4 ou 5 meses atrás, por conta do prefeito. É bom que se diga isso, pelo desgoverno, pela falta de atenção, pela falta de compromisso, ao longo desses 21 meses do desgoverno de Fred Gadelha. Então é dessa forma que a gente tem que analisar. Não vamos aqui tirar méritos, vamos reconhecer, vamos ter a grandeza, a hombridade de dar a quem tem, o merecimento, o mérito que a gente tem que colocar no resultado dessas eleições. Então, minha gente, eu fui candidato a deputado federal e eu entrei no mesmo processo dos que faziam uma campanha com o objetivo de disputar uma eleição de prefeito em 2016. E permaneci candidato porque aqui está, nós temos duas pesquisas, uma feita no dia 11 e 12 de setembro, e a segunda no dia 1º e dia 2 de outubro, no encerramento da campanha eleitoral, onde a gente pontuava um percentual importante. E aí a gente insistiu em esperar que a justiça julgasse o nosso processo, mas para complementar a perseguição tenaz dessa justiça contra mim, os jornais não têm culpa nenhuma. Os jornais divulgaram aquilo que está lá no site do TRE, a nossa inaptidão como candidato a deputado federal. Os 3 jornais. Eu só vi o Comércio, que eu sou assinante desse jornal, Comércio, e estava lá. O nosso nome não constava como candidato a deputado federal em função do não julgamento do meu recurso. Isso é uma vergonha, minha gente.
E a gente não vai cansar de dizer. Essa gente não vai me calar. Criticar aqui a Sua Excelência, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Pernambuco, o senhor Aguinaldo Fenelon, que usa muito o poder para fazer o mal, para fazer o bem quando é seu aliado, para prejudicar a quem ele não gosta. Isso vai ter fim. Isso tem mais 2 meses, para acabar esse poder que ele tem de praticar o seu exercício de mandato como Procurador-Geral do Estado de Pernambuco para fazer o mal. Então, quem viver verá. Essa febre que essa família tem contra mim, de querer me destruir, vai acabar. E eu não saí da disputa porque, inclusive, alguns companheiros meus, amigos meus, me disseram: Beto, retira teu nome, pede para renunciar à tua candidatura. Eu disse: no meu dicionário não existe a palavra renúncia. Eu prefiro perder lutando. Ah, sim. Perder de pé do que ganhar ajoelhado. Essa sempre foi a minha forma de fazer política. Prefiro ser derrotado, mas de pé, do que ser vitorioso ajoelhado. E com que cara eu ia dizer amanhã ao eleitor de Goiânia: eu retirei minha candidatura, eu renunciei? Iam dizer: ele renunciou porque não ia ter voto. Se aproveitou de não terem julgado o recurso da sua candidatura, da covardia, da perseguição dessa justiça suja que tem me perseguido ao longo da minha vida política. Mas eu preferi permanecer lutando e cair de pé do que ser vitorioso, me ajoelhando e passando amanhã como covarde na história, porque retirei minha candidatura. E aqui está. A gente não anda com mentira. Aqui tem percentuais de eleição para todos os níveis, de presidente da República, de governador, de senador, de deputado federal e estadual. Então, o eleitor manifestava o interesse de votar em Beto Gadelha para deputado federal, sim. Nós não temos dúvida disso. Os números não mentem, não está aqui. Agora, não quiseram deixar que Goiânia votasse em mim. O resto do estado, a gente nem disputou a eleição. Eu não fui para Condado, eu não fui para Itambé, eu não fui para Itaquitinga, eu não fui para Igaraçu, eu não fui para Aliança, eu não fui para nenhum município e nem apareci. Daí eu dizer que se procurar, depois do resultado, se reconhecerem o nosso direito, que é líquido e certo, a gente não vai, no resto da votação de Pernambuco, encontrar 500 votos de federal, que é muito menos concorrido, minha gente, em relação ao deputado estadual, porque deputado estadual são 3 vezes a quantidade de federal que teve nesta eleição em Pernambuco. Então a gente teria uma chance, naturalmente, de obter uma votação mais expressiva fora de Goiânia, se a gente tivesse realmente sido candidato. Porque nas 3 de estadual, eu tive 5.500, tive 5.300 e tive 9.000 votos. Então, de federal, a gente não tem a menor dúvida que passaria de 10.000 votos fora de Goiânia. Mas a justiça assim não quis. Mas a gente não tem o que reclamar, apenas esclarecer a população sobre essa perseguição desenfreada desse pessoal que não se conforma da gente ser político desta cidade. Muito obrigado, presidente.